Muito bem, parece que o Brasil e as demais nações estão sendo, né, governados pelo tal coronavírus, pelo Covid-19. Quer dizer, cadê o bom senso? É óbvio que precisamos nos proteger e é óbvio que as medidas de segurança, né, as medidas protetivas precisam ser respeitadas. A questão é sim, em que medida as medidas protetivas devem ser aplicadas, né? A partir do momento que os agentes, as autoridades estatais começam a impor caprichos à população, né, e grande parte da população começa a aceitar essa situação de maneira passiva, bom, aí nós temos o início de um controle do Estado sobre as pessoas, mas afinal de contas, um dos postulados básicos, fundamentais da Constituição de 1978 não é o primado do popular sobre o estatal? Né? Grande parte isso é estatístico já. Né? Inclusive eu tenho acompanhado muito ali pela Jovem Pan que muita gente está sendo prejudicada, empregos estão sendo sacrificados, né? E o terrorismo, né, sobretudo nas mídias da TV aberta, continua se intensificando, sendo que, né, pessoas da minha família e conhecidos meus que são médicos, trabalham, né, são profissionais de medicina e estão na linha de frente dessas situações, já me esclareceram que, de fato, a situação não é como a que está sendo apresentada na TV. Né? A esposa de um amigo meu, até agora, né, que é enfermeira e atende, né, a um grupo de risco, só pegou um caso. Então você imagine quantos outros profissionais não estão enfrentando a mesma situação. Né? Então é óbvio que é necessário haver a precaução, mas é necessário também é uma coisa tão simples. Como é que se consegue mudar o senso comum das pessoas em tão pouco tempo, como muito bem explicou o César Augusto Avelar Coutinho? O senso comum não diz que tem que haver bom senso, o equilíbrio nas situações? Não houve aí uma situação, não sei em qual estado, que uma mulher foi flagrada pelas câmeras dos celulares, né? Hoje os celulares constituem um verdadeiro Big Brother, né? A mulher parece que foi expulsa do ônibus por insistir em não utilizar a máscara. Eu não sei se aquelas cenas que mostraram é, aquela violência toda que foi exibida ali, né? Não sei se era de fato motivada por isso, mas o que eu vi foi um homem, um cara, acho que maior que eu, uns 2 metros de altura, chutando uma mulher para fora do ônibus, uma senhora também, uma senhora assim meio fortinha assim, mas uma mulher. Ela estava sendo expulsa do ônibus, a chute, a bicuda. Né? Não digo que esse tipo de violência vai se generalizar, mas você percebe como existem mentes fracas. Né? Você percebe que mesmo que essas medidas caprichosas e exageradas fossem justas, olha o que ela está despertando em algumas pessoas. Né? E nós ainda temos algumas pessoas que são muito inteligentes, mas que estão aí, vamos dizer, apresentando uma oposição radical ao atual governo e não estão ajudando em nada. Tipos que eu já citei aqui no vídeo passado. Né, que estão fazendo das suas vidas apenas uma oposição e vamos dizer, a teimosia em querer ter razão. Cara, eu pelo menos não quero ter razão, eu quero entender as situações. Né. Aqui no Paraná, pelo menos, parece que as pessoas só têm mais bom senso. Ontem eu tive que ir até o banco e eu decidi ir a pé. Não estava afim de subir no ônibus para enfrentar olhares acusadores, porque eu não estou utilizando a máscara. Né? Mas de qualquer maneira, em seguida eu decidi entrar num shopping popular, que é uma instituição privada e portanto lá você tem que respeitar. Se eles adotaram a regra da utilização das máscaras, você tem que respeitar, porque é uma instituição privada, tem um dono específico ali. Eu entrei sem máscara, sem perceber, e eu vi que o segurança estava usando máscara e ele olhou para mim com um olhar, é, não um olhar ameaçador, mas um olhar de preocupação. Então eu me recordei
coloquei a máscara apenas naquele momento e ele me agradeceu. Ele veio me cumprimentar pelo respeito que eu tive. Então é nesse sentido, né? Agora, como eu disse, daqui a pouquinho nós não vamos poder botar a cara para fora da janela sem utilizar máscara, porque lá na esquina vai ter um agente lá para passar uma multa para o nosso endereço. A coisa pode evoluir para isso. Você perceba que já em algumas propagandas que estão aparecendo no YouTube, até na TV, né, você já tem um discursinho anestésico do tipo, agora a solidariedade está em lavar as mãos e manter a distância, antes era o abraço. Quer dizer, que tipo de coisa é essa, né, meu? Tudo isso para fazer propaganda, isso é propaganda ideológica, né? As pessoas não têm que aceitar isso, porque não se trata de ser uma situação provisória. Se em muitos lugares já está se estudando a possibilidade de se finalizar o período de quarentena, por que estão passando esse tipo de propaganda? E eu fico pensando, autoridades como Rodrigo Maia ou João Dória, que pretendem intensificar não só o isolamento, a quarentena, como também as medidas protetivas. O que esse pessoal tem na cabeça? Não é o bem da população, né? Porque eles não estão vivendo no meio da população, eles estão ocupando altos cargos, estão isolados da população, né? Só que agora, né, que é ano eleitoral, todo mundo quer bancar o benemérito. O problema é que tipos como esse, como João Dória e Rodrigo Maia, eu acho que eles não estão muito por dentro da realidade atual da consciência do brasileiro, né? Eu acredito que a grande massa da população não está a fim de prosseguir nessa quarentena, né? Existem outras medidas que podem ser tomadas para que, por exemplo, o comércio possa voltar a funcionar, né? E a partir de certas medidas de segurança, manter um certo distanciamento, até com aquelas faixas, né, que mantém a distância, a utilização de máscara pelos funcionários e também pelos clientes. Para tudo se dá um jeito, como diria o João Grilo, o personagem do Ariano Suassuna. Só para a morte não tem jeito. Então, para tudo se dá um jeito. Por que tem que se insistir só num caminho? Por que se bate só na mesma tecla? E depois ninguém pode sequer especular, sequer refletir sobre o assunto se não há uma possibilidade de estarem sim engendrando uma espécie de controle, de engenharia social. Ninguém está afirmando que está havendo uma engenharia social, mas existe a possibilidade, porque tipos como esses, né, não estão dando ouvidos, né, à voz de grande parte da população e à situação. Não é possível que pessoas, um governador, né, e o líder, né, do Congresso não sejam capazes de perceber mais possibilidades, outros tipos de saídas para essa situação. Não é possível que essas pessoas tenham uma mente tão acachapada, uma visão tão estreita da realidade. Se isso não é abuso de poder, eu não sei o que é. A questão é a seguinte: para você, Rodrigo Maia, para você, João Dória e outros do mesmo tipo, do mesmo caráter, uma hora vocês não estarão mais ocupando esse cargo. Uma hora, daqui a algum tempo, e não vai demorar muito, né, vocês ou não serão mais eleitos ou terão que se aposentar. E aí vocês vão andar pelas ruas como cidadãos comuns. E aí vocês serão cobrados, você pode ter certeza. Vocês vão topar com um bando de gente que foi prejudicada, direto ou indiretamente por vocês, e aí vocês serão cobrados. E aí vocês vão tomar o que vocês merecem. Não estou dizendo que vocês tenham que ser linchados, tenham que ser agredidos, mas vocês serão, né, colocados contra a parede e terão que encarar essa realidade que vocês ignoraram. E se a consciência de vocês não pesar, é que vocês são um bando de canalha, sabe? Tem gente aí que está perdendo emprego por causa de vocês, seu bando de filho da puta. Até que o meu trabalho mesmo está parado aqui, porque as pesquisas não estão abrindo, as propagandas não estão abrindo e não podemos escrever pautas, tá? Porque Deus o livre, todo mundo tem que respeitar a quarentena. Agora estava assistindo novamente, eu que gosto muito dos canais sobre música, cultura pop, rock, estava lá o seu Gastão Moreira, né,
como um perfeito politicamente correto, que adora dizer que é contra o sistema, que adora, né, dar a entender que ele é contra o sistema, estava lá como parecia assim, né, parecia como se estivesse assim convalescente em sua casa, na sua cadeirinha, isolado na sua sala. Ai, vamos prosseguir nessa quarentena, nesse isolamento, para o bem de todos. E como eles sempre gostam de passar dicas no fim dos seus programas, o que ele passou? Passou um filme que já é não é um filme muito antigo, né? É um filme que conta com participações, né, de atores famosos, e o título do filme é Contágio. E você tem lá cenas bastante dramáticas de pessoas, né, morrendo por causa de um determinado fator, né, um contágio de vírus. Quer dizer, o cara, se o cara não sei se ele está sendo pago para colaborar com toda essa essa propaganda ideológica, essa politização que está sendo feita em cima da epidemia de corona. Eu não sei se de fato está sendo pago, mas que ele está agindo como um perfeito idiota útil, ele está. Quer dizer, como é que uma pessoa no seu bom senso, acreditando piamente que as pessoas precisam estar em isolamento para evitar, como é que ela vai, é, vamos dizer assim, né, passar o tempo, ele vai indicar um filme desse para as pessoas, um filme para deixar as pessoas mais tensas, né, sabendo como é que ele ignora que existem mentes fracas por aí. Você já tem uma estatística de pessoas se suicidando aqui no Brasil por conta dessa situação, que estão perdendo emprego e não estão achando saída. Aí vem esse idiota desse Gastão Moreira e ainda vem indicar um filme daquele, O Contágio. Quer dizer, para deixar as pessoas ainda mais paranoicas, mais neuróticas. Puta que pariu, meu. Então, se não está sendo pago por alguém específico, por alguma, né, por alguma entidade ou por alguém de caráter duvidoso, ele está sendo só um idiota útil. Naquele canal Alta Fidelidade também, que eu gosto muito de acompanhar ali as notícias, né, as news sobre música, sobre vejo lá também. Aí põe, né, com algum artista consagrado para ficar indicando literatura subversiva. Então, quer dizer, é o pessoal todo, como eu disse, se esse pessoal não está sendo financiado por alguma entidade ideológica, estão sendo idiotas úteis de alguma entidade ideológica, né? Não é isso que se faz, meu Deus do céu. É bom para você, né, Gastão Moreira, né, você, o Luiz Carneiro, Felipe Carneiro, vocês todos aí, né, que contam com uma vida abastada, né? É óbvio que vocês, não estou dizendo que vocês são vagabundos, vocês trabalham, vocês têm um negócio de vocês para tocar, mas as condições de vida de vocês é diferente. Não estava aparecendo lá aquela. Apareceu uma atriz, agora não recordo o nome, né? Fazendo uma. Acho que estava no YouTube também. Ela estava recomendando que nesse período de quarentena, de isolamento, que as pessoas pratiquem yoga, né? Abram as suas janelas pela manhã, né? Contemple o nascimento do sol e pratique yoga. Porra, vai falar isso pro Zé Mané, que mora lá no meio da favela, mora dentro de um barraco de compensado, e mal abre a porta, tá cheio de malaco carregando fuzil, que tem que empurrar um carrinho para poder juntar alguns centavos para matar a fome, que não tem internet, não tem conta bancária, não tem. Que mundo que essa gente vive, meu Deus do céu, né? E ainda essas pessoas, às vezes, estão dando uma dica para todos quem? Que tamanho que é o seu mundo? Será que o seu mundinho é só aquela esferinha, né? Onde todo mundo, parece assim, nessas horas que a gente pensa, né? Esse pessoal acha muito fácil querer mudar o mundo, né? Porque o mundo que eles imaginam é esse, tá todo mundo zen, tá todo mundo com condição de se manter em casa, tá todo mundo preparado para aguentar essa situação psicologicamente de maneira igualitária, tá todo mundo com a despensa cheia. É assim que essa gente pensa, né? E foi feito, agora surgiu aí na Jovem Pan uma atualização, né, estatística, que as pessoas, os moradores de rua de Nova York, sofreram menos contaminação por Covid-19 do que as pessoas que estavam em isolamento. Porque uma pessoa dentro de casa
isolada com mais umas 4, 5, 6, contamina as outras. E naquele isolamento, naquele confinamento, essa situação pode se agravar. Quer dizer, mas ainda temos que escutar esse bando de gente que vive uma vida anestésica num mundinho pequeno, querer cagar regra para os outros, querer indicar ou ficções absurdas ou práticas, né, caprichosas. É um bando de gente mesquinha, de gente que não está acordada para a vida, ou que está sendo pago para fazer propaganda ideológica e participar dessa politização absurda e espúria em cima de uma contaminação por vírus. Isso já está começando a prejudicar muita gente e eu sou o milésimo que está dizendo isso, tá? É bom acordar, gente, porque daqui a pouco, hoje mesmo lá, esses grupinhos de WhatsApp de família, mal podemos brincar, que algumas pessoas já levam a sério a nossa brincadeira. Pensam que agora, se eu não estiver utilizando máscara, até pessoas próximas de mim acham que eu estou sendo irresponsável e que eu não estou amando as pessoas. Ah, dá licença, meu. Nunca se importaram, as pessoas geralmente estão vivendo as suas vidas. Todos nós temos o nosso quinhão de egoísmo. Geralmente não estamos muito preocupados com o próximo, deveríamos nos preocupar mais e não estamos. E agora que surgiu a tal crise de pandemia, está todo mundo preocupado, instantaneamente está todo mundo preocupado com todo mundo. Ah, vá cagar, meu. Acorda aí pra vida, meu. Sabe? A hora que passar toda essa palhaçada, vai voltar todo aquele egoísmo e toda aquela frieza de espírito. Tá? Toda aquela indiferença que normalmente todo um tem com o outro. Essa é a verdade.